Graças a Deus. Você já perdeu Você, 16 minutos de live. meu Deus. Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, pastor Paulo. Eu tenho certeza que você já deu uma introdução aí bem interessante sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Ainda acredito Sim, que dá tempo da gente falar alguma coisinha, né? Mas dá fala sim. aí, o que é que você estava falando aí antes de eu entrar? Bom, vamos lá, vou resumir. Tava falando que eu mostrei aqui o livro Heróis da Fé, um clássico, Sim, né, da literatura cristã, que fala claro. dos homens que incendiaram o mundo na sua época, que Sim, foram agentes de Deus para promover um grande avivamento no seu país e no seu período, né? E quando a gente lê a biografia desses homens, a gente percebe que uma das características do avivamento que aconteceu no período deles não era a manifestação espiritual dos dons no meio pentecostal como nós temos hoje, né? Mas eram algumas características que tinham em comum entre todos esses grandes avivamentos. O primeiro era o reconhecimento e a confissão de pecados, sim, né? As pessoas elas se comoviam pela vida que estavam levando, pela prática do pecado, e elas se arrependiam, buscavam a Deus e procuravam viver uma vida de santidade. sim. Essa era uma das características desses avivamentos. Segundo, era uma volta à prática da oração. Era um período que a igreja orava muito, né? Ou seja, um período onde as pessoas elas dedicavam um tempo ao devocional e à leitura bíblica, Certo. né? Ao devocional e à leitura bíblica. E aí eu parei aí. Ah, tá. Quando falamos de avivamento, né, pastor Paulo? Hoje, há uma visão muito distorcida com respeito ao que é avivamento. Às vezes nós encontramos, e é até comum no meio pentecostal, a gente ouvir muito aquela fala, eu sou uma avivalista, né? Eu particularmente acho essa fala um pouco fora, porque quem é o verdadeiro avivalista, né? Senão o Espírito Santo de Deus, Uhum. né? Eu acredito que o avivamento ele é provocado por uma ação legítima do Espírito. Há uma reação, há uma reação de uma igreja que realmente se derrama em oração. É impossível vivermos um verdadeiro avivamento sem antes experimentarmos, de fato, uma verdadeira vida de oração. Eu acho Verdade. que nós nunca teremos um avivamento. O avivamento não virá por movimentos, né, de worship, por exemplo, né? O Uhum. movimento worship hoje, esse movimento de adoração mais extravagante, talvez mais empolgante, não é isso que vai provocar o verdadeiro avivamento. Também não é o que os pentecostais mais místicos acreditam ser aquele culto de infusão, de barulho, de manifestações de carisma, né? De Uhum. dons. E os dons. Também não é isso. Eu acredito que o avivamento é exatamente essa questão que você falou agora. Ele é caracterizado pelo arrependimento, né? Pelo arrependimento, pela consciência de pecado, pelo quebrantamento, pelo temor. Mas isso é o resultado de uma ação do Espírito provocada por uma ação primeiro da igreja, de oração e de jejum. Se nós não tivermos uma igreja orando e jejuando,
buscando a Deus de fato, por este avivamento, eu acho que passamos muito tempo produzindo falsos avivamentos, né? Sim, sim. A gente provoca movimentos. Hoje nós temos muitos movimentos que parecem ser avivamentos, mas que de fato não condizem com os avivamentos bíblicos e nem com os avivamentos históricos. Quando você falou aí dos heróis da fé, como não lembrar, né, do país de Gales, que em 6 meses, fechou os prostíbulos e todos os botecos, por falta de cliente. Porque já imaginou que coisa poderosa que é isso? Né? Um homem orando, um homem buscando a Deus, uma igreja buscando a Deus e uma ação direta do Espírito Santo. Então, se eu tentar trocar aqui em miúdos, eu acredito no avivamento produzido única e exclusivamente pelo Espírito Santo. Eu acho que isso é uma ação direta do Espírito Santo em resposta a uma igreja sedenta, uma igreja que busque a Deus de fato em oração e jejum. Show. Entendeu? Eu acho que nós só vamos ver esse avivamento quando a igreja voltar a orar. Ou a igreja voltar a ser igreja, né, irmão? É verdade. É verdade. Ó, deixa eu ler um trechinho aqui. Lê aí. Deixa eu tentar me arrumar aqui. Vai que eu vou tentando me arrumar aqui. Sobre Charles Finney. Que ele foi ele era um advogado. Charles Finney era um advogado que se converteu aos 29 anos de idade. Sim. Na Inglaterra. E ele, aos 30 anos, estava no escritório de advocacia e ele começou a olhar pela janela acho que do terceiro andar, ou quarto andar, e ele via as pessoas andando na hora do rush, no centro de Londres. Ele via as pessoas andando para cima e para baixo, e o Espírito Santo falou para ele assim: dentro desse escritório, existem pessoas que podem fazer o seu trabalho, mas quem poderá ganhar aqueles que estão lá embaixo? Quem poderá evangelizar aqueles que estão lá embaixo? E naquele momento ele sente o chamado de Deus, ele abandona a advocacia, abandona o direito e vai se dedicar à pregação do evangelho. E aí tem só um textozinho assim rápido que fala assim, ó: perto da aldeia de York Mills, no século XIX, havia uma fábrica de tecidos que era movida pela força das águas do rio Oriskany. Certa manhã, os operários se achavam comovidos, conversando sobre o poderoso culto da noite anterior que ocorreu no prédio de uma escola pública. Não muito depois de começar o ruído das máquinas, o pregador, um rapaz alto e atlético, entrou na fábrica. O poder do Espírito Santo ainda permanecia sobre ele. Os operários, ao vê-lo, sentiram a culpa de seus pecados, ao ponto de terem de se esforçar para poderem continuar a trabalhar. Ao passar perto de 2 moças que trabalhavam juntas, uma delas, no ato de emendar um fio, foi tomada de uma tão forte convicção que caiu em terra, chorando. Segundos depois, quase todos em redor tinham lágrimas nos olhos, e em poucos minutos o avivamento encheu todas as dependências da fábrica. O diretor, vendo que os operários não podiam trabalhar, achou que seria melhor que cuidassem da salvação da sua alma e mandou que parassem as máquinas. A comporta das águas foi fechada e os operários se ajuntaram em um salão dentro da fábrica. O Espírito Santo operou com grande poder e dentro de poucos dias quase todos daquela fábrica se converteram. Meu Deus. Esse
esse trecho aí do livro, ele impacta a nossa vida, porque ele traz uma realidade que parece tão distante daquela que a gente vive hoje, não? É um culto que muitas das vezes se resume a poucos minutos e a muita emoção, sem de fato nenhuma conversão, né? Quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 2, que vai falar a respeito das primeiras conversões, nós vamos ver ali algumas coisas bem interessantes, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro vai começar a pregar a palavra, e a Bíblia vai dizer, lá no versículo, acho que é 27, 37, deixa eu ver aqui, acho que é o 37, que compungiram-se em seu coração. Eles foram tão tocados pela palavra, eles foram tão ministrados pelo Espírito, que eles se sentiram desesperados. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos fazer? Né? Hoje em dia, nós parecemos que estamos vivendo um tempo de tanta palavra, mas de tão pouco resultado. Não é isso? Verdade. De tantos movimentos, sem nenhum resultado, na maioria das vezes. Se prega sermões assim tão bem elaborados, mas não existe resultados de verdade, resultados eficazes, né? Não há eficácia naquilo que pregamos, muitas das vezes, porque parece que a igreja se tornou um lugar de se exibir, né? Talentos, de se mostrar conhecimento. E essa semana eu tive uma experiência muito poderosa, no Nordeste. Deve ter algum nordestino aí nos acompanhando. Um abraço aí. Já vi alguns discípulos aí. Mateus está aí, a Magda está aí, Deus abençoe. Tem algumas pessoas aí que estão conosco aí nos acompanhando. Alguém que vai ver essa live. Eu tive uma experiência bem interessante essa semana no Nordeste do Brasil. Eu entrei numa casa e ali nós começamos a conversar com as pessoas, né? E em dado momento, o ancião da casa, o Nordeste ainda tem muito, né, esse contexto patriarcal, muito bonito de se ver, né? A família toda ali reunida em volta do ancião. E eu conversando com aquele ancião, procurando uma brecha, né, para poder falar de Jesus para ele. E em dado momento ele olha para mim e diz assim: pastor, muitas pessoas já vieram aqui, muitos pastores já vieram aqui, muita gente já falou do evangelho para mim, mas eu nunca me senti assim à vontade, eu nunca senti no meu coração que eu deveria receber a Jesus, acho que não chegou o tempo. E ali ele falou: mas eu queria ouvir o que o Senhor tem para me dizer. Eu queria ouvir o que o Senhor tem para me dizer. E aí ele reuniu ali a família na sala e eu me senti assim, como um menino, sabe? Diante daquela situação assim, você fica... E eu fiquei pensando: Deus, qual é a mensagem? Porque é exatamente isso que ele falou: nós queremos ouvir o que você tem a falar. Uau. Nós queremos ouvir o que você tem a dizer. E eu me peguei ali, vasculhando a minha mente, a minha alma, e eu percebi que muitos dos meus sermões, muitos dos meus esboços eram inúteis ali. E que ali eu só tinha uma mensagem a pregar: a boa notícia, a boa nova. Eu só lembrei que naquele lugar, naquele momento, havia só uma mensagem a ser pregada. E é uma mensagem que parece que a igreja perdeu ela. Hoje nós temos discursos de autoajuda, nós temos discursos de vida cristã, que eu também acho que sejam interessantes em alguns momentos, mas naquele momento ali, eu só tinha que falar para eles sobre a boa nova, a boa notícia, o Cristo crucificado, né? E eu comecei ali, em poucas palavras, explicando ali muito cuidadosamente, sem nenhum tipo, né, de
de pressão, de trazer algo profundo e a revelação das revelações, né? Uhum. E foi fantástico quando aquele senhor, no final da mensagem, ele disse assim, olha, eu senti como se meu coração estivesse sendo perfurado. Uau. Foi furado. Ele disse, meu coração foi furado. E você vê um homem de 73 anos com os olhos cheios de lágrima, sendo tocado simplesmente pela palavra. Não foi pela eloquência do pregador, não foi pela minha desenvoltura, não foi. Né? Não foi nem sequer pela minha capacidade de comunicá-lo, mas pela mensagem, o poder da mensagem. E aí, depois daquele dia, ele se sentiu tocado, mas ainda não confessou a Jesus. Né? Mas no outro dia, eles prepararam uma situação, prepararam um culto lá na chácara da família, e estava toda a família lá para ouvir o pastor, para ouvir o que eu tinha para dizer. Cara, eu falei, mano, sabe o que Deus me ministrou, pastor? Que nós temos uma mensagem, nós temos uma boa nova. Às vezes nós estamos falando tanta coisa e não estamos falando o que de fato é necessário ser falado. Né? Nós temos uma boa nova, nós temos uma boa notícia para anunciar. E nós tivemos a alegria de conduzir aquele senhor aos pés de Cristo. Né? E realmente uma conversão pelo Espírito é muito diferente do que você, como é que eu posso dizer, convencer alguém pelo seu poder de persuasão. É diferente quando o Espírito de Deus convence. Quando o Espírito de Deus atua. O que acontece? Nós só viveremos o verdadeiro avivamento quando, de fato, o Espírito Santo for o nosso companheiro nessa missão. Quando nós abrirmos mão da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa vaidade de querer convencer as pessoas pela nossa habilidade de transmitir, né, a mensagem pela mensagem, a Bíblia pela Bíblia. Eu acho que não existe um avivamento mais genuíno e mais poderoso do que aquele que é produzido pela palavra e pelo Espírito. A gente precisa voltar a se preocupar em transmitir a boa nova. Disse Oswald Smith, foi ele que disse, o pai de missões, né? Sim. Ele disse que não é justo que uma pessoa possa ouvir o evangelho 2 vezes quando existem pessoas que não ouviram sequer uma. E eu me senti como um novo convertido, sabe? Como um pregador iniciante, com o coração cheio de alegria por ver alguém se rendendo a Jesus simplesmente porque entendeu a boa notícia. A boa notícia. Então, quando nós lemos os avivamentos, nós somos leitores apaixonados, né? Eu li muitos livros sobre os grandes avivamentos, sobre os avivamentos da Rua Azusa, do país de Gales, das Ilhas Fiji, né? É isso mesmo? Fuji, né? Fiji. Ilhas Fiji. Fiji. E, cara, o que é que a gente percebe de comum em todos esses avivamentos? Primeiro, uma movimentação em oração. Movimentação em oração. Se não houver uma movimentação na direção correta, não haverá avivamento. E a pregação da boa notícia. Né? Nós precisamos voltar a pregar a boa notícia, a boa nova. O que é mais incoerente em um povo que se chama evangélico é não pregar o evangelho. O mais incoerente num povo que se diz evangélico é não pregar o evangelho. A gente vê gente pregando até sobre Júlio César, sobre Apolo, sobre coisas assim. Essa é interna. Coisas absurdas. Essa história às vezes eu vejo alguém no altar fazendo referências a Muth, sabe? A Freud, a tantos outros, quando nós temos aqui a notícia mais importante do mundo.
eu acredito num avivamento. O avivamento que a igreja vai viver nesses dias não vai ser um avivamento de uma personalidade, né? Não vai ser um homem, não vai ser um líder. Uhum. Eu creio num avivamento provocado por uma efusão do Espírito, como aconteceu em Atos 2. Um derramamento do Espírito de uma forma tão poderosa que nos leva a pregoar a boa nova. Porque tu vai ver que o sinal, a evidência de Atos 2, de um homem cheio do Espírito, de Pedro cheio do Espírito, é de um pregador da boa nova. Ele se levanta e ele começa a pregar, cara. Antes de curar enfermos, antes de fazer qualquer coisa, ele vai pregar o Evangelho, a boa nova, a boa notícia. E esses dias eu não sei se eu consigo explicar, porque isso é uma sensação assim muito, muito pessoal, sabe? Mas sabe quando que Deus está dizendo assim para você, pô, para de besteira. Para de besteira. Você às vezes está falando tanta coisa e não está falando nada. O que é poderoso para mudar a vida do homem é a boa nova. Avivamento genuíno gera arrependimento. Se não gerou arrependimento, não é avivamento. Eu não posso dizer que eu estou vivendo em um tempo de avivamento. Por muito tempo a gente ficamos declarando isso, né? Estamos vivendo um grande avivamento. Mas é meio incoerente esse avivamento, onde se tem tanto movimento e tão pouca transformação, ou quase nenhuma transformação. Onde os crentes continuam mentirosos, onde os pregadores têm que, nos seus sermões, dizer, olha, não olhem para mim, porque se você olhar para mim, você se desvia. Olha só que situação. Meu Deus. Quando eu leio o livro de Atos, eu vejo um Pedro numa porta formosa, olhando para um paralítico e dizendo para ele, olha para mim, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Hoje em dia a gente está dizendo, eu tenho prata e eu tenho ouro, mas eu não tenho mais o levanta e anda. Eu não tenho mais autoridade sobre os demônios, eu não tenho mais uma mensagem de salvação. Hoje a gente tem mensagens de manipulação, mensagens de autoajuda, mensagens coaching. Né? Os coaches tomaram os nossos altares. E parece que estamos em uma crise de pregadores do Evangelho, pregadores da cruz. Não existirá um avivamento se nós não pregarmos, de fato, a boa notícia. Verdade. Não pregarmos a boa notícia. O avivamento que o Brasil vai viver vai ser um avivamento de pregadores da boa notícia. Sabe o que é que eu cheguei à conclusão? Em um tempo de tanta fartura de pão, ainda tem muita gente que não tem acesso sequer às migalhas. Tem muita gente que não tem acesso às migalhas. E nós precisamos nos mobilizar, porque quando nós pregamos o Evangelho, Paulo, é poderoso, cara. O simples do Evangelho. Esses dias eu falava para alguém e eu fiquei impactado porque eu comecei a conversar com um empresário e eu sentado na sala dele comecei a falar para ele sobre Zaqueu. E eu simplesmente contei para ele a história de Zaqueu. Rapaz, aquele homem terminou ali, quando eu terminei de contar a história, chorando. E eu disse, meu Deus, o Brasil inteiro cantou como Zaqueu e ele não sabia quem era Zaqueu. E ele... Tu tá entendendo? Uhum. Ele não sabia quem era Zaqueu. E eu fiquei admirado quando eu percebi que o Evangelho de Jesus, na sua simplicidade, é tão poderoso, cara. É tão poderoso. Então, o avivamento que nós esperamos, e eu acho que esse é o grande problema, avivamento que nós esperamos e não o avivamento que nós buscamos. Né? Verdade. Acho que a igreja ela tá num tempo em que está esperando algo que ela deveria, na verdade, estar buscando. Nós entramos numa passividade, uma passividade terrível. A igreja está numa passividade assim, assustadora. Deus vai fazer, a gente está esperando, quando, na verdade, a gente deveria estar buscando. Os discípulos ficaram em Jerusalém, mas eles não ficaram jogando trunco, eles não ficaram... brincando ou conversando sobre a vida alheia. A Bíblia diz que eles estavam ali em oração. Eles estavam ali buscando.
Eles estavam no lugar certo e fazendo a coisa certa. Eu acho que a igreja está numa passividade, esperando esse avivamento, quando na verdade ela deveria estar provocando esse avivamento. Uau. E o caminho para provocar esse avivamento é a oração e a palavra. Nós precisamos, de fato, voltarmos a pregar o evangelho da cruz. O evangelho da cruz. O evangelho que transforma. O evangelho que salva. Cara, eu fiquei apaixonado, eu tô tentado. Tentado a começar tudo de novo, de ir para o Nordeste, começar tudo de novo. Porque, sabe por quê? Eu vejo um monte de crente empanturrado, cara, que não faz nada, que tá arrumando briga porque não tem o que fazer. Aí ficam falando mal da vida do outro dentro da igreja. Quando, na verdade, ele não entendeu que o Senhor nos chamou para fora. Isso aqui é poderoso. Quando a Bíblia fala de igreja e a gente chama chamados para fora, não é isso? Eclésia, chamados para fora. Nesses chamados para fora, Paulo, na verdade, nós somos chamados para fora do sistema. Nós somos chamados para fora do mundo de trevas. Nós somos chamados para fora do reino ou do império das trevas. Nós não fazemos mais parte desse sistema caído. Entendeu? Agora, se nós somos chamados para fora de tudo isso, nós precisamos viver como verdadeiros cidadãos dos céus. Como verdadeiros cidadãos do céu. Como peregrinos em terra estranha. Entendeu? Sabe qual é o nosso problema? Nós não vamos provocar um avivamento enquanto nós estivermos confortáveis dentro do sistema ainda pecaminoso. Dentro desse sistema caído, dentro desse sistema de trevas. Tem gente que está dentro da instituição igreja, mas ainda não é igreja. Tem gente que está dentro da instituição igreja, mas ainda está envolvido por esse sistema de trevas. Ele ainda está seduzido por esse sistema de corrupção. Ele não consegue e ele não quer, de fato, viver um avivamento, porque se isso de fato acontecer, ele vai ter que sair dessa zona confortável. Porque nós aprendemos a fazer religião, nós nos envolvemos com a religião, mas há muito tempo que se perdemos do que verdadeiramente é o evangelho. Jesus não fundou o cristianismo, cara. Jesus não fundou o cristianismo. Ele edificou uma igreja. Jesus veio estabelecer um reino. E a gente só vai entender o que é um avivamento genuíno quando nós entendemos reino. Quando nós tivermos uma mentalidade de reino. Só que nós nunca vamos entender isso se nós não formos transformados na nossa mentalidade. Enquanto nós estivermos conformados, né, essa palavra ela é muito interessante. Conformado é aquilo que está, né, amoldado. Sim, a algo. Toma forma. Aquilo que está tomando a forma. Exatamente. A igreja, há muito tempo que a igreja deixou de ser protestante, pô. Está protestando sobre o quê? Contra o quê? Nós estamos se amoldando. Nós estamos... Olha só, como vamos viver um verdadeiro avivamento se nós estamos, dia após dia, nos tornando mais parecidos com o mundo? Mais parecidos com o mundo. Olha, eu acredito num avivamento para este tempo. E eu creio que esse avivamento pode, assim como muitos profetas têm gritado pelo Brasil afora e até pelo mundo, dizer que nós somos a nação que vai gerar esse último avivamento. Mas nós não vamos gerar nada do jeito que nós estamos hoje. A gente tem que voltar, a gente tem que ser sincero e realista. Porque estão dizendo para esse monte de jovem que não sabe o que é oração, que não sabe o que é a Bíblia Sagrada. Você está entendendo? Que eles serão promotores de um grande avivamento. Que cantam coisas que eles nunca de fato experimentaram. Eles cantam, sabe o que hoje? Eles cantam hoje nada mais do que mazelas da sua alma. Músicas depressivas e simplesmente humanistas. Né? Esses dias eu fiquei pensando
que existe até uma playlist, quando você vai pregar, já existe uma playlist para tentar manipular alguma movimentação dentro da igreja. E existe uma forma de pregar. Se você é um pregador bíblico, você não é um pregador comercial. Tá entendendo? Sim. Se você é um pregador bíblico, você não é um pregador comercial. Se você pregar a Bíblia, as pessoas se cansam de ouvir a Bíblia. Um dia eu vi um comentário que eu achei, no mínimo, estranho. E alguém dizer para mim, você não pode citar muitos textos bíblicos. Você não pode ler muitos textos bíblicos porque isso é enfadonho. Isso não desperta interesse. Então, o que desperta interesse? São chavões. Uhum. O que desperta interesse? São supostos movimentos espirituais. São supostas revelações. Sim. Entendeu? As pessoas elas estão em busca sempre de uma dose maior de entretenimento, uma dose maior de movimento, uma dose maior de tanta coisa. Quando, na verdade, nós deveríamos gastar mais tempo em comunhão com Deus, em oração e aprendendo sobre a palavra de Deus. Aprendendo, de fato, sobre a palavra. Uhum. Porque nós só vamos viver um avivamento, aí nós vamos ver em Esdras, lá no livro de Neemias, se eu não estou enganado, né? Quando é que aquele avivamento que acontece ali depois que eles voltam do cativeiro? Quando Esdras lê a Bíblia sobre o púlpito. Primeira vez que a gente vai ouvir sobre o púlpito, não é isso? Uhum. O escriba começa a expor a palavra, ele começa a ensinar a palavra, e aquilo trouxe um avivamento tão poderoso ao ponto de alguém dizer, nós vamos abandonar os nossos casamentos mistos, nós vamos nos voltar a Deus, nós vamos abandonar os ídolos, nós vamos nos arrepender na cinza e no pó. Por quê? Porque alguém se propôs a ensinar a palavra. Eu não consigo hoje, com tantos anos dentro da igreja, acreditar em um avivamento que seja produzido por um evento. Uhum. Ou por uma playlist, ou por uma banda, ou por alguém que fala de uma forma mais eloquente. Então, eu acredito no avivamento para esse tempo de comunhão e de ensino. São comunhão, oração. Movimentos que começam e terminam no ambiente de culto, né? Sim. É um pseudo-avivamento que é produzido dentro do ambiente de culto e termina ali mesmo. Quando termina, as pessoas voltam à sua vida normal, não existe mudança, não existe transformação. Talvez uma... E aí é uma pergunta que eu quero te fazer, se você também percebe isso, como pastor de igreja, né, e você que ainda pastoreia, além de uma congregação, você é pastor de outros pastores, a gente acaba tendo uma preocupação de ter um pão novo, né? Porque você é pastor, a gente é pastor, quando você é pastor de uma congregação, né, você fica naquela preocupação de toda vez que você for pregar, você tem que ter uma coisa diferente, uma coisa nova, né? Como você disse, a revelação, né? A revelação da revelação. E do revelamento, pode ser, né? E às vezes não é, talvez não seja uma coisa que é feita de forma voluntária ou pensada, mas justamente por essa preocupação de não posso pregar isso aqui de novo porque eu já preguei isso aqui mês passado. E o que as pessoas vão dizer? Então a gente acaba tentando buscar meios, subterfúgios, acrescentar, enfeitar o pavão, né? Vamos dizer assim. Sim. E a gente acaba, às vezes, se perdendo nisso, da questão da pregação, como você falou, pura e genuína do Evangelho. Porque quando Jesus mandou os apóstolos pregarem, ele disse, ide pregar o Evangelho. Vão e pregam o Evangelho. É o Evangelho. O Evangelho pelo Evangelho. As boas novas. Preguem que eu morri, ressuscitei, e se eles creem em mim, eles vão ser salvos. Se não creem, vão ser condenados. Você percebe isso também? Sim. Eu acho que esse talvez seja o maior problema da igreja moderna. O excesso de informação que nós temos hoje,
nos tornou pessoas nos tornou muito líquidos, sabe? Muito volúveis. Porque hoje você acessa a internet, você acessa o YouTube, você vai para o Google, sempre tem alguém falando. A internet deu voz para muita gente. Então eu acho que, claro, isso é bom até certo ponto. Até certo ponto é muito bom. Nós agora estamos alcançando aí, sei lá, algumas cidades, algum estado, algumas pessoas que vão nos ouvir depois, né? Uhum. Mas entende aqui comigo que isso também trouxe uma pressão, principalmente para o pastor. Sim. O pastor hoje ele já sobe no altar com aquela pressão de que ele tem que trazer algo novo. Não é isso? Sim. E às vezes a gente vai confundindo as coisas. Porque, na verdade, o Evangelho, ele é o Evangelho, ele é a Boa Nova. Ele é a Boa Nova. Tipo, a gente já quer trazer uma revelação em cima da revelação que já está revelada. É uma coisa até sem lógica. É até sem lógica. E essa pressão é aumentada justamente porque, o que você falou, a própria igreja, ela tem um excesso de informação. Então, às Sim. vezes, elas vão ouvir o pastor, elas vão ouvir o pregador, não com o coração aberto para falar, Senhor, fala comigo. Mas elas vão com uma caneta e um papel dizendo, vamos lá, vou analisar a mensagem dele. Vou ver se ele vai, se ele vai trazer uma ilustração nova, se ele vai ser coerente na introdução dele. Então, isso também causa uma pressão sobre o pastor que vai pregar, porque ele sabe que estão também analisando a mensagem dele. Olha só que coisa terrível, Paulo. Quando a gente pensa que pregar o Evangelho é trazer a boa nova, a gente começa a passar na peneira muita coisa que a gente ouve que não é Evangelho. Muita coisa que está sendo ministrada nos altares hoje. Um dia desse eu estava falando sobre exatamente o servo de Eliseu, que ele vai colher algumas ervas daninhas lá e ele coloca na panela. Havia uma boa intenção. Ele estava bem intencionado, mas ele colocou morte na panela. Tem muita gente que até está boa intencionada, está bem intencionada, só que tem colocado morte na panela. Tá entendendo? Tem muita gente que tem a boa intenção, mas não tem o conhecimento necessário. Porque o fato de eu ter informação não quer dizer que eu tenho conhecimento. Exatamente. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. E sabedoria o conhecimento, é outra. Justamente. O conhecimento, ele só é conhecimento quando eu interajo com a informação. Quando eu recebo a informação, interajo com ela, eu transformo aquela informação em conhecimento quando eu vou interagindo com ela, quando eu vou transformando ela em algo prático para a minha vida, e aí ela vai se tornando empírica, vai se tornando conhecimento pela prática. Tá entendendo? Uhum. Então eu tenho informação, tem gente que tem um monte de informação sobre o Espírito Santo, mas nunca teve um relacionamento com ele. Entendeu? Tem gente que, se você colocar ele para falar de oração, ele vai dar um show. Mas ele, de fato, não tem uma vida de oração. É verdade. Você vai colocar alguém para falar de avivamento, meu Deus, ele vai falar sobre avivamento. Mas ele nunca teve uma experiência real de avivamento. Entendeu? Então, hoje nós temos uma igreja saturada de informação e com pouca revelação e quase analfabeta espiritualmente falando. E nada de prática, né? Nada, empírico não existe. Tem gente que fala de oração, tem gente que fala de oração e que deveria conhecer alguma daquelas irmãs que tem os joelhos marcados, que deveria conhecer uma daquelas irmãs analfabetas, mas que conhecem o céu por dentro. Uhum. Essas irmãs que deveriam nos dar seminários hoje.
Verdade. Essas irmãs que deveriam ser colocadas nos nossos altares para nos ensinar o caminho da oração. Porque hoje os caras lançam moda, os caras lançam hits. A igreja... Esses dias eu tava questionando o grupo de louvor aqui da igreja, falando para eles assim, por que a necessidade de em todo tempo ter uma playlist nova? E às vezes abrir mão de alguns hinos, porque alguém diz que esses hinos são ultrapassados. E aí eu pergunto, louvamos a quem? Nos apresentamos àqueles que vêm à igreja ou apresentamos a Deus o nosso louvor? Olha, entende a compreensão como é louca? Sim. Sim. E aí, esses dias alguém veio falar, pastor, como é que eu faço para ministrar louvor? Eu falei, ministrar louvor, eu vou te ensinar então o que eu entendo sobre ministrar louvor. Eu que canto muito, né? Ministrar louvor não é na direção do povo. Tem gente que eles estão querendo... eu vi essa seguinte fala, nós precisamos fazer um seminário para ensinar os nossos ministros a ministrarem louvor. Eu achei estranho, porque o Espírito me fez entender o seguinte, Davi nunca ministrou ao povo, Davi ministrou a Deus. O louvor, a adoração, ela tem uma direção. Ela é vertical. Sim. Ela não é horizontal. Tá entendendo? Uhum. Aí alguém tá ali no altar tentando me convencer de que eu devo adorar. Cara, tem alguma coisa errada. Alguém tá ali dizendo para mim, levanta a mão. Agora balança o pé. Agora balança a cabeça. Agora diz. Tem alguma coisa errada. Uhum. Então, o que é isso? Então, entende só. Nós temos hoje um avivamento que ele é um avivamento frajuto. Um avivamento humano. Sim. Um avivamento humano. Sim. Então, qual é o avivamento que a igreja vai viver nesses dias? Eu acredito que, antes de qualquer coisa, a igreja precisa despertar. A igreja precisa despertar. Nós não teremos um avivamento se a igreja não despertar. Talvez ninguém entendeu o que aconteceu com essa pandemia, o que tem acontecido politicamente no nosso país, o que tem acontecido no mundo. Isso foi, na verdade, um chacoalhão para a igreja. Mas sabe o que é terrível, Paulo? É que no meio de tudo isso parece que a igreja continua dormindo. Verdade. É verdade. Parece que continua dormindo. A gente ficou praticamente 2 anos com o mundo parado. E os caras fizeram maratona de Netflix. Tá entendendo? Uhum. Eu vi crente que virou o evangelista do Facebook. Até para orar, o cara tem que orar na frente do Facebook, cara. Ele tem que gravar uma live de oração, porque o secreto já não existe. Tem gente que foi para o mundo. Tipo assim, o que era para despertar parece que chacoalhou. Mas para tu ver o estado que nós estamos. Então, para nós termos um verdadeiro avivamento, a igreja precisa despertar. Falando sobre... Mas fala aí que eu falo de mal. Falando sobre prática, né? Um pouco antes de você entrar, né? Eu estava falando que eu estou preparei hoje uma aula para gravar amanhã sobre o método de ensino de Jesus. Então, modelando o ensino de Jesus. E quando você termina o Sermão da Montanha, lá em Mateus 7, vai falar assim: e as multidões se admiravam do seu ensino, porque ele ensinava como tendo autoridade, e não como os fariseus e doutores da lei. E essa questão ali, ele ensinava como tendo autoridade, essa comparação, né, entre Jesus e os doutores da lei, é porque Jesus ensinava pelo exemplo, né? Um dos grandes
motivos de Jesus bater nos fariseus e nos mestres da lei é que eles ensinavam aquilo que eles não praticavam. Hipocrisia, né? Por muitas vezes Jesus bateu em cima deles e falou assim, ó, você ainda falou para o povo assim, façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles praticam, porque eles ensinam e não praticam. Eles colocam Eu acho fardos que essa, pesados sobre as pessoas que nem eles mesmos conseguem mover um dedo. eu E acho que essa é a grande crise da igreja hoje, né, Paulo? A grande crise da igreja hoje é que a igreja ela é boa no discurso, mas ruim, como diz o nordestino, ruim na prática. Ruim na prática. Entendeu? Não pratica. Porque, na verdade, eu falei isso em João Pessoa agora esse fim de semana. Falei, Deus não se comove com as tuas lágrimas. Deus não se comove com a tua coreografia. Deus não se comove com a tua voz. O Senhor Jesus, ele disse assim, olha, quem me ama, pratica as minhas palavras. Quem me ama, guarda as minhas palavras. E as pratica. Então, olha só, não adianta eu ter um discurso, cara. Eu tenho que praticar. Olha, nós estamos aí ficando velho, né? Embora eu tenha um pouquinho mais de cães do que você, as minhas cães são aqui embaixo. Mas nós estamos aí dentro do contexto de igreja, eu pelo menos uns 32 anos. Você, eu acredito que quase isso também, né? 31. 31 anos. Então, a gente viu muito isso. Quantos homens poderosos na palavra e que, tipo assim, quando nós se aproximávamos um pouco desses homens, nós nos frustrávamos. Entendeu? Verdade. Tipo assim, claro, eram homens. Não estou aqui julgando eles, né? Eu estou falando dentro de um contexto geral. Às vezes o que acontece é exatamente isso. Nós não poderemos provocar nenhum tipo de impacto se de fato, primeiro, nós não formos transformados. Se de fato nós não praticarmos a palavra. Por isso que é a necessidade da oração, Paulo. Paulo, eu acredito que quanto mais você se relaciona com alguém, mais parecido você fica com essa pessoa. Né? Mais parecido você fica com ela. Sim. Então, se eu não tenho um relacionamento com Deus, como? Se eu não amo a sua palavra, se eu não tenho um relacionamento com Ele em oração, se eu não gasto tempo com a sua palavra, como me parecer com Ele? Eu lembro de uma fala que acho que todo mundo aí já ouviu, e que é bem interessante, que alguém foi pregar lá para meu Deus, como é que é dele? Para Gandhi, né? O pregador foi pregar para Gandhi. Eu disse, Gandhi, você precisa crer em Jesus Cristo. E Gandhi disse, em vosso Cristo eu creio. Eu não creio em vosso cristianismo. E tipo assim, é triste, porque é exatamente isso. Paulo, o avivamento, cara, o avivamento que a igreja, nesses dias, ela precisa, eu acredito que ela parte primeiro de um despertamento, passa por um relacionamento, e aí, inevitavelmente, ela provoca. Porque se eu me desperto e me relaciono, eu provoco uma ação do Espírito. Eu provoco uma ação do Espírito. Porque o que acontece em Atos 2 é exatamente isso. A igreja que está reunida ali, ela tinha uma promessa. Ela tinha uma promessa, mas ela não ficou lá dormindo. Aqueles homens estavam ali orando, cara. Orando, buscando a Deus com força. Verdade. Então, eu acho que o grande problema é exatamente o tema da nossa fala aqui. É o avivamento que a igreja espera. O avivamento que a igreja espera não vai acontecer. Porque deveria ser o avivamento que a igreja busca. A igreja precisa despertar, ir para o relacionamento, né? E aí, quando a gente fala para o relacionamento, isso abrange tudo. Isso abrange
tanto uma vida de oração, como uma vida prática da palavra. Da palavra. Paulo, nós nunca tivemos acesso a tanta palavra. Verdade. Paulo, tem pregador de tudo quanto é jeito. Tem pregador de tudo, até de mitologia grega. Temos pregador. Agora me diz, pelo amor de Deus, o que é que nós temos feito com tudo isso que tem sido liberado? Porque vamos ser sinceros aqui agora, sem brincadeira. Rapaz, existem homens nessa nação liberando palavras poderosas, pô. Revelações. Sabe, os nossos altares tem muito altar corrompido, tem muito altar contaminado, mas também tem muito profeta, cara. Sim. Só que a gente fica pensando, o que está acontecendo com a igreja? O que a igreja tem feito com tudo isso que tem sido liberado? Aí sabe o que me veio ao coração? Todas as vezes que um Paulo se levanta, há um Eutico caindo da janela. Uau. O Eutico ficou enfadado. Porque Paulo, eu não consigo imaginar um Paulo como os pregadores de hoje. Uhum. Entendeu? Paulo era um homem extremamente bíblico. Um expositor bíblico. Sim. Só que o Eutico estava na janela. A igreja de hoje é uma igreja que até tem um Paulo ministrando. Eu acredito que no meio de tantos existam sim homens comprometidos com a palavra, expositores da palavra, homens sérios, mas que encontram uma igreja menina, uma igreja imatura, uma igreja que está enfadada de ouvir a palavra, uma igreja que quer circo. Uma igreja que quer circo. Uma igreja que ela quer hoje entretenimento. Uma igreja que está procurando conforto. Nossos templos ficaram tão confortáveis, que a gente tem dificuldade de tirar o povo de dentro do templo. Você vai falar para alguém, irmão, vamos para o campo fazer a obra. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus. Vamos reverter esse dinheiro para colocar mais um ar-condicionado. Vamos colocar agora uma poltrona mais acolchoada. Reclinável, né? Entendeu? Vamos comprar um microfone agora que seja mais acústico. Olha só, as nossas preocupações, elas se tornaram tão triviais, que a gente se pega, muitas das vezes, tendo que fazer toda uma logística para manter o povo no conforto. Verdade. E aí, como teremos um avivamento dessa forma? Irmão, tem que se preparar para o mega, o coronavírus mega, porque ele está se montando. Enquanto a igreja não despertar e não entender, eu não sei qual vai ser a próxima forma que Deus vai usar para tentar despertar a igreja. Uhum. Né? Porque nada mais é do que o Senhor tentando despertar essa igreja, o Senhor tentando levantar essa igreja para ela ser igreja. Porque, igual eu te falei, se nós ficarmos esperando o avivamento, não vai vir nem nessa geração e nem na próxima, filho. Verdade. É verdade. A gente tem que provocar ele. Então, eu acredito que o avivamento que a igreja espera para este tempo seja um avivamento provocado, primeiro, por um despertamento. E esse despertamento nos levar para um relacionamento. E aí, sim, esse relacionamento abre o céu. Esse relacionamento abre o céu. Uma igreja que se relaciona é uma igreja poderosa, cara. Vamos lá, nós temos megas igrejas hoje, no Brasil e aí fora do Brasil. Eu tenho visto muitas por aí. Para a glória de Deus, esses últimos 15 dias eu tive em 3 estados. Espírito Santo, Paraíba, Nordeste, Pernambuco. E agora, fim de semana, eu estou indo para o Paraná. Sabe o que eu percebo em todas as regiões? Que os pastores, eles estão procurando uma metodologia.
eles estão procurando uma fórmula mágica que faça a igreja crescer, que traga dinheiro, tá? Recurso. Que alimente a estrutura. Que alimente a estrutura. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu falo assim, poxa, é uma questão até de inteligência. Uma questão de inteligência. O verdadeiro avivamento, eu vou basear aqui a minha fala em Atos 2. O que acontece? O Cristo crucificado, ele vai ser assunto aos céus, e ele diz aos seus discípulos, ficai em Jerusalém. Então eles vão para Jerusalém. E aí Jesus vai dizer para eles assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aquela igreja, aqueles homens vão para ali, eles começam a buscar a Deus, sim, a orar e a esperar, mas a postura de espera deles não era uma postura passiva. Não era uma postura passiva. Não era uma postura inerte. Justamente, eles estão orando. Aí o Espírito Santo vem, Paulo. Pá! A Bíblia diz que há uma efusão do Espírito ao ponto de todos serem cheios do Espírito Santo, serem vistas entre eles línguas repartidas como de fogo. E quando o Espírito vem sobre aquela igreja e eles começam a falar em línguas, a Bíblia diz que todas as nações que estavam ali representadas ouviam falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Então vamos lá. A igreja estava esperando, mas a igreja não estava esperando de forma passiva. O Espírito vem e o Espírito provoca uma infusão tão poderosa que eles começam a falar das grandezas de Deus. Então, aonde tem avivamento, existe evangelismo. Sim, total. Só um minuto, tem alguém me chamando aqui. Fala, pai. Fala para ele me esperar um pouquinho, que eu já vou. Espera lá um pouquinho, que eu já vou. Escuta só, Paulo. Aí a igreja que está esperando ali, ela recebe o Espírito e ela vai ser provocado o quê? O evangelismo. Sim. O anúncio da boa nova. É o resultado do avivamento. O resultado do avivamento. O resultado do avivamento. Uma igreja ativada para o evangelismo. Uma igreja ativada para o anúncio das boas novas. Uma igreja que vai proclamar. Uma igreja que, minutos atrás, está escondida dentro do cenáculo, orando, com medo de morrer, porque já tinham matado o seu mestre. Agora recebe o Espírito Santo. E aí, olha só, você sabe que aquilo era uma festa, chamada Festa das Primícias, que estava acontecendo. Uma festa de Pentecostes. Havia uma multidão, cara. O cenáculo com 120 homens chamou a atenção da cidade inteira. Cidade inteira. Então, um verdadeiro avivamento faz com que todo o mundo ao redor possa perceber a igreja. Possa perceber o mover do Espírito. Sabe quem é o primeiro a reconhecer se a igreja está cheia do Espírito ou não? O mundo. Como é que o mundo nos olha? Como é que o mundo nos vê? Tá entendendo? Verdade. Eles vêm. Quando eles começam a pregar, o que acontece? A multidão fica tão desorientada que fala, poxa, cara, o que está acontecendo? Eu estou ouvindo a minha língua falar das grandezas de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que fala das grandezas de Deus. Não é sobre as minhas conquistas. Não é sobre quem o apóstolo, o pastor, o bispo ou a estrutura denominacional tem. É sobre as grandezas de Deus. Pelo discurso da boca, a gente sabe o que está no coração. Pelo discurso da noiva, nós sabemos quais são as suas prioridades. Quem está falando do céu é porque tem o céu dentro de si. Quem não tem o céu dentro de si não consegue falar do céu, meu irmão. Não adianta. A boca denuncia o que está no meu coração. O que acontece?
Aqueles homens são compargidos pelo Espírito, seus corações são esmagados pelo Espírito, constrangidos, ao ponto de dizer o que nós devemos fazer. Aí Pedro diz para eles: vocês precisam se arrepender, receber a Jesus como Salvador e serem batizados em nome de Jesus. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que logo após, naquele dia se convertem 3.000 pessoas. Uma pregação, 3.000. O cara era até semi-analfabeto. Olha aí, 3.000. Agora, nem Paulo pregou e ganhou 3.000 na primeira pregação. Não existe, mano. Pedro estava tomado. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos. Sim. E eles jogavam tudo o que tinha aos pés dos apóstolos. E havia entre eles fartura, ao ponto de não ter ninguém passando necessidade. Sabe o que é tremendo? O avivamento gera prosperidade. O que esses bestas aí não sabem, estão aí pregando prosperidade antibíblica, uma prosperidade enganosa, ensinando o povo a fazer barganha. Meu irmão, se a igreja for igreja, o próprio Deus patrocina a missão da igreja. Verdade. O avivamento gera enriquecimento. O avivamento traz sustento. O avivamento muda a esfera social ao redor da igreja. O avivamento gera homens tão cheios de Deus que um diácono tomou uma cidade inteira. Está entendendo? Só que teve um problema na igreja primitiva. Quando a igreja primitiva começou a experimentar tudo isso, ela permaneceu em Jerusalém. Aí o que o Senhor teve que fazer? Porque em todo momento da história da igreja tem que haver esse balançar da igreja. Uhum. Esse movimento de derramamento, né? de balançar mesmo das estruturas, para a igreja não perder o foco da missão. Então eu creio no avivamento que vai gerar tudo isso, mas que em todo momento vai ter que ser chacoalhado pelo próprio Deus para não se perder da missão. Nós não podemos nos conformar em ficarmos dentro das quatro paredes, dentro da estrutura, muitas das vezes anulando o poder de Deus, porque a gente acha que cura divina é só para dentro da igreja, é para dentro da igreja, quando na verdade é lá para fora, revelação é lá para fora, a manifestação dos dons é lá fora. E a igreja precisa experimentar isso, eu acho que nessa ordem, e aqui eu termino minha fala, tá bom? Essa é a ordem. Despertamento, relacionamento, e aí nós viveremos um verdadeiro avivamento. Show. Amém? Show. É isso aí. Falei demais, obrigado. Né? Obrigado, foi uma benção, uma benção. Uma benção. Muito bom estar contigo, tá? Parece que não, mas já estamos 1h20 aqui. Eita, deixa eu correr que já tem gente me chamando aqui na porta. Tá bom, querido. Meus irmãos, obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui. Deus abençoe a todos. O pessoal que está aqui com a gente entrou depois, o pessoal que está desde o começo. Deus abençoe a todos. Alô a todos aí, tá bom? Um abraço a todos que estiveram conosco. Sexta-feira eu estou aqui de volta com o pastor Claudeci, às 10 da noite, para a gente falar de discipulado. Abraço, meus queridos. Fiquem na paz. Bom descanso a todos. E uma ótima semana. Em nome de Jesus.